Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais este momento de culto, onde Deus nos acolhe aqui em sua casa de oração, para trazermos a Ele tudo aquilo que nos tira a paz, a alegria, tudo aquilo que pesa sobre nós, e então recebemos dele paz, perdão, vida e salvação. Façamos a invocação do nome do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se sentar, cantamos o nosso primeiro hino, Exultantes. Estimados irmãos e irmãs, confiando na promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, confessemos a eles os nossos pecados, arrependidos, depositando toda a nossa fé na sua graça e misericórdia, buscando o seu perdão. Façamos esta confissão em conjunto. Gracioso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, somente Tu és santo. Com justiça estás indignado com as minhas ofensas contra ti e contra o meu próximo. Peço-te, pois, lança no esquecimento os meus pecados e purifica-me no sangue redentor de Jesus Cristo, meu Senhor. Dá-me a força do teu Santo Espírito para que eu possa evitar transgredir tua santa lei, corrigindo minhas falhas e fraquezas. Abre a minha compreensão para perceber o caminho da misericórdia e nele possa andar todos os dias. Só tu podes realizar este propósito em minha vida. Ouve a minha súplica, ó eterno e bondoso Deus e Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, Ele teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor do seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados
e ao que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes concedeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado, assim será salvo em Cristo Jesus. Amém. Façamos a leitura do Salmo de hoje, Salmo 138, um salmo que é uma oração feita por Davi, uma oração de agradecimento a Deus por ter mantido ele em todos os momentos. Davi reconhece que ele está onde está porque Deus o abençoou, o protegeu. Vê a ação de Deus em sua vida. Façamos a leitura do Salmo de forma responsiva, como de costume. Lerei os versículos ímpares, vocês os pares. De Davi: Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti. E da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. Oremos ao nosso Pai de amor. Todo-Poderoso Deus, conhecer a Ti é ter a vida eterna. Concede-nos conhecer a Teu Filho Jesus como o caminho, a verdade e a vida, para que possamos confessar com coragem que Ele é o Cristo e fielmente seguir no caminho que leva à vida eterna, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. A nossa primeira leitura para o culto de hoje é Romanos, capítulo 11, versículo 33, até o versículo 8 do capítulo 12, aonde Paulo escreve aos romanos mais ou menos o que Davi nos disse no Salmo, nos lembrando a sermos humildes perante Deus, e de vivermos e anunciarmos a ação desse Deus com aquilo que Deus nos concede, com os nossos dons. Assim, diz o texto: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas: quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.
por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Até aqui a leitura da epístola. Convido quem quiser para que fique de pé e façamos a confissão de nossa fé no Deus Triuno, hoje utilizando o credo niceno. Lembrando então que estamos tendo, por meio do Facebook e também do YouTube, estudos acerca dos credos. Estamos estudando ainda o credo apostólico, mas logo em seguida iremos estudar este credo, o credo niceno. Confessemos nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. E numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podem se sentar, cantamos o próximo hino em preparação à mensagem. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força e ardil sem par, igual não há na terra. Sem forças para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é
vencedor, Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos do mundo opressor, com todo rigor, julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá, o céu é nossa herança. A leitura do Santo Evangelho para hoje nós encontramos em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 20. Na semana passada, no capítulo 15 ainda, nós vimos a história da mulher estrangeira, a mulher cananeia, então, que pediu que Jesus a ajudasse. E ali Jesus ensinou os seus discípulos, então, sobre a verdadeira purificação diante de Deus e como que uma pessoa é aceita por Deus. Passado aquele texto, temos então Jesus curando muitas pessoas na sua volta à Galiléia. E teve novamente uma discussão com os fariseus e alguns saduceus, que eram líderes judeus, que então pediam a Jesus mais milagres para que eles pudessem crer em Jesus. Mas na verdade eles estavam querendo mais motivos para destruir Jesus. Jesus então disse para eles que o sinal, que o milagre que eles teriam era o sinal de Jonas. E então Jesus fala com seus discípulos para cuidar com o fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, com aquelas coisas que eles acrescentavam à lei de Deus, e que não eram leis de Deus, mas leis de homens. E então vem o nosso texto de hoje. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus Pai e Filho nos envie o seu Santo Espírito, o Espírito Consolador, para que possa nos auxiliar na compreensão da sua Santa Palavra e assim crer nela e viver ela. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, a igreja vai terminar?
que vocês acham? Pergunto isso, pois esta era uma pergunta que eu ouvia já seguidamente há um bom tempo. Por causa do número da igreja. A nossa igreja, então, ela tem um crescimento zero. Ela não diminui, mas também não cresce. Permanece no mesmo tamanho. E também por causa da dificuldade que estamos tendo cada vez mais neste mundo. De uma certa forma, uma perseguição disfarçada aqui em nosso país. E, em outros países, uma perseguição bem escancarada. Até mesmo prendendo, matando pessoas por causa da sua fé. E agora, então, com a pandemia, isso se intensificou, este medo que a igreja irá terminar. Porque agora, então, muitas pessoas que já estavam meio sumidas da igreja vão aproveitar para sumir de vez. E também por causa das dificuldades de muitas pessoas. E algumas proibições que dificultam ainda mais o momento de culto. E o evangelho de hoje, então, responde a nós essa pergunta. Com as palavras de Jesus, após a confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo. Principalmente os versículos 17 e 18, aonde Jesus afirmou, ele afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Novamente ressalto como começa o versículo 17. Jesus afirmou, ou seja, ele garantiu, ele declarou que nada poderá destruir a igreja de Deus. Então, se nós temos este medo, se a igreja vai terminar, Jesus aqui nos diz, o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, ele nos garante, com a sua palavra, palavra daquele que tudo o que promete cumpre, ele diz que a igreja nunca será destruída. Nada poderá com a igreja. Nem mesmo a morte, ou se a gente pegar a versão da Almeida, nem mesmo as portas do inferno, ou seja, nem mesmo os poderes do inferno poderão destruir a igreja. E o hino que nós acabamos de cantar agora, Castelo Forte, também ressalta isso. Nada poderá vencer a igreja. Mas por quê? Pois a igreja ela não está presa à estrutura, a quatro paredes, mas ela está presa em Cristo Jesus. Ela está firmada em Cristo Jesus, pois Cristo Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. E sobre esta pedra angular, a igreja foi firmada, foi construída. E esta pedra não pode ser removida, não pode ser destruída. A morte, o diabo e o pecado tentaram destruir esta pedra. Tentaram destruir Cristo Jesus. Mas o domingo de Páscoa mostrou para eles e para todos nós que nada pode vencer a Cristo, nem mesmo a morte. E assim nós vemos que a igreja ela é de Deus. Jesus Cristo lembra aqui, a minha igreja. Eu construirei a minha igreja sobre esta confissão. A igreja é de Deus, não do ser humano. Há pessoas dentro da igreja, mas a igreja não foi criada por uma pessoa e por isso é tão vulnerável quanto nós. Não, ela é criação de Deus, de um Deus eterno, todo-poderoso. E por isso ela irá permanecer, pois foi criada pelo nosso Deus. E a igreja foi criada por Deus para levar a mensagem da salvação ao mundo caído em pecado, pois este é o propósito de Deus, salvar a humanidade. Ter o ser humano junto dele novamente, para todo sempre, nos céus.
E por isso, então, que a igreja recebe a função de Deus de ir testemunhar Cristo Jesus, de ir ao mundo, dizer que esse Jesus que veio aqui há mais de 2000 anos, ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus que veio para salvar o mundo dos seus pecados, da morte e do diabo, e assim dar a vida eterna. E também, como vemos aqui Jesus também fazendo, dando as chaves dos céus, dando o ofício das chaves, ou seja, retendo pecados e perdoando pecados, fechando a porta dos céus para aqueles que não se arrependem dos seus pecados e abrindo a porta do céu para os pecadores penitentes, para aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de Cristo Jesus. E como eu disse, a igreja tem essas duas coisas porque Deus concedeu a ela. Nós só podemos testemunhar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, porque Deus revela isso a nós. Foi isso que aconteceu no texto da semana passada, quando vemos uma mulher cananeia de um país inimigo do povo de Israel, gritando, reconhecendo que Jesus era o filho de Davi, que ele era aquele que havia sido prometido por Deus que iria salvar a humanidade, começando por Israel e depois os outros povos. E nós não sabemos como que ela conhecia Cristo Jesus, como que ela veio a ter essa fé. Por meio de quem? Por meio de Deus. Mas quem Deus usou para revelar isso a ela, nós não sabemos. Mas foi Deus quem fez isso. E no Santo Evangelho de hoje vemos Jesus dizendo isso após a confissão de Pedro. Dizendo, Pedro, isso que você falou, você é feliz porque foi Deus que revelou isso a você. Você não chegou a essa conclusão sozinho ou outra pessoa descobriu isso. Mas o próprio Deus que está no céu é que revelou isso para você. E esse revelar que Cristo Jesus aqui diz é tal como um véu. Um véu, então, não deixa que a gente veja perfeitamente aquilo que está em nossa frente. E esse véu que tem sobre nós é o pecado. A partir do momento em que Adão e Eva caíram em pecado, desobedeceram a Deus, o pecado veio como um véu sobre nós e não nos deixa mais conhecer a Deus. Não temos mais o conhecimento natural de Deus. Por isso que nós precisamos passar por um momento de batismo, momento de instrução de confirmandos. Por isso que nós precisamos ler constantemente a Bíblia, meditar na palavra de Deus. Pois o pecado vem como um véu e não nos deixa conhecer verdadeiramente a Deus. Mas Deus então vem em sua graça, se revela a nós, ou seja, Ele tira esse véu de nossos olhos e nos faz então conhecer a Ele. Ele se revela a nós. E da mesma forma, somente Deus tem o poder para perdoar os pecados. É isso que nós vemos na Bíblia. Quando muitos líderes judeus questionam Jesus como é que ele podia perdoar pecados. Isso compete apenas a Deus. É porque Ele é Deus. E esse Cristo Jesus, então, concede à sua igreja este poder de reter e de perdoar pecados, de fechar ou abrir as portas dos céus para alguém. O fechar a porta é com a intenção de salvar a pessoa, não de ser ruim com a pessoa, mas com a intenção de mostrar para a pessoa que ela está errada, que ela precisa se arrepender e chegar até Cristo, aceitar a Cristo Jesus. E assim, depois então, abrir as portas dos céus para essa pessoa. É isso que nós devemos então debater na igreja. Não os números, mas nós devemos então debater se nós realmente estamos confessando a Jesus como o Cristo da humanidade, o Salvador da humanidade, e se nós estamos realmente sendo vistos como aqueles que estão abrindo ou fechando as portas dos céus
para as outras pessoas. Pois é isso o que Deus mandou nós fazermos. É por isso que nós ainda permanecemos aqui. É essa a função da igreja. E assim, amados irmãos, os tempos não estão fáceis. Não. Talvez muitas congregações fechem as suas portas. Talvez isso aconteça. Mas não porque Deus perdeu o seu poder. Não porque essa luta está perdida. Mas por causa da dureza do coração das pessoas. Que é o que Deus nos disse que iria acontecer no fim dos tempos. O coração das pessoas iria endurecer para a palavra de Deus. Mas a igreja de Cristo, que não é de nenhum ser humano, mas que é cheia de seres humanos, esta nunca deixará de existir, pois ela é de Deus, do Deus eterno, que vive para sempre. E assim, saber que a igreja nunca deixará de existir, nos faz sermos humildes. Reconhecer que nós conhecemos a Deus, não por meio de nossa sabedoria, porque somos diferentes das outras pessoas, porque somos melhores que os outros. Não, mas conhecemos a Ele porque Ele se revelou a nós. Somos iguais a qualquer um outro perante Deus. Perante nós podemos fazer diferenças, mas perante Deus somos todos iguais. E só conhecemos a Ele se Ele vir até nós e se revelar até nós. E também sermos humildes, para quando errarmos, pedirmos o perdão ao próximo. E quando o próximo errar contra nós e vier pedir perdão, perdoar o nosso próximo, com humildade. Não querer criar outras regras, outras coisas. Quem delimita então o que é preciso fazer para ter perdão é Deus. O ser humano por diversas vezes tentou colocar mais coisas, mais regras para então dar o perdão para as pessoas. A igreja durante algum tempo então disse, não, se você quer perdão para esse pecado, tem que rezar tantas vezes tal coisa. Ou tem que ir de joelhos a tal lugar. Ou tem que pagar uma certa quantia para ter isso. Não. Esse é o fermento dos fariseus e dos saduceus que Cristo disse nesse meio de campo entre o texto da semana passada e desse, que é para nós cuidarmos. Quem define qual é a condição para ter perdão e não é o próprio Deus. Ele diz que essa condição é a pessoa confessar o seu pecado com sinceridade e buscar o perdão em Cristo Jesus, na obra de Cristo. Esta é a condição. E assim então, se a pessoa fizer, nós, como filhos de Deus, nós que fomos primeiramente perdoados por Deus, assim também devemos fazer. Perdoar. Transmitir este perdão que não é nosso, mas que é de Deus. Sermos mensageiros desse perdão, dessa salvação. E em segundo lugar, saber que a igreja nunca vai terminar, também nos ajuda a não nos desesperarmos. A não querer abandonar a nossa fé pensando, não, essa é uma luta perdida. Não adianta. E assim, deixar de buscar a palavra de Deus, buscar o perdão de Deus, deixar de testemunhar, amar e perdoar o próximo. A história nos mostra que por diversas vezes parecia que a igreja havia sido exterminada, ou iria ser exterminada. Mas Deus mostrou que a igreja é dele. E assim, mesmo em meio ao sofrimento, à perseguição, ao perigo, à morte, a igreja persistiu, existiu e ainda cresceu ainda mais. É só vermos o caso de Elias e da rainha Jezabel, que matou praticamente todos os sacerdotes do povo de Deus. Somente Elias havia sobrevivido. E ele então se refugiou, chorando, pedindo que Deus tirasse a sua vida, pois não existia mais o povo de Deus. E Deus mostrou a ele depois então, que ele ainda havia preservado mais de 5.000 no meio do seu povo. E também podemos ver na história da humanidade por meio do Império Romano, que pegava cristãos e levava a arenas para serem mortos simplesmente por causa da sua fé, serem mortos
por grandes feras como ursos, leões e por gladiadores. Ou então serem queimados no meio da cidade. Isso destruiu a igreja? Não. Como ela é de Deus, ela cresceu ainda mais. E em terceiro lugar, saber que a igreja nunca vai ser destruída também nos faz não ficar acomodados. Não é porque a igreja é a ação de Deus que nós vamos ficar de braços cruzados sentados. Como Paulo nos diz em Romanos, nós somos instrumentos de Deus, somos membros do corpo de Deus, e como cada membro do nosso corpo tem uma função, assim também cada membro da igreja de Deus tem uma função. Por isso que Deus nos enche de dons. E por meio dos nossos dons, então, nós devemos ir testemunhar Cristo às outras pessoas e também abrir e fechar as portas dos céus às outras pessoas, com os dons que Ele nos deu, pois foi para isso que Ele nos deu esses dons. E assim, amados irmãos, toda glória, toda honra ao nosso Deus. Amém. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença neste momento para agradecer-Te pelas Tuas bênçãos a nós concedidas, tanto no plano espiritual quanto no físico. Em mais uma semana, nos alegramos e Te louvamos porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Quão grandioso Tu és! Nós Te agradecemos pelo Teu amor revelado a nós na imagem de Jesus. Que nós possamos sempre ter a única e verdadeira imagem de Jesus em nossas mentes, a imagem do Teu Filho, Santo, o nosso Salvador, o Messias, o Cristo. Nos ajude para que possamos ser a imagem de Cristo ao mundo, que nossa vida seja um culto diário a Ti, que por meio de nossas ações, palavras e gestos, as pessoas possam conhecer a verdadeira imagem de Jesus, e assim conheçam ao único Deus, que é amor e salvação. Abençoe Tua igreja em nosso país e no mundo. Que a Tua palavra possa ser anunciada sempre com toda a liberdade em nossa pátria. Que as leis humanas não venham a violar os princípios divinos. Guia nossos governantes para que exerçam suas funções com sabedoria e responsabilidade, e trabalhem com afinco para o bem do povo e a glória do Teu santo nome. Compadece-te dos doentes em seus clamores e necessidades. Permanece ao nosso lado e assiste-nos por Tua graça e misericórdia. Nos momentos de solidão, contempla-nos com a Tua presença. Na angústia e dor, alivia-nos segundo a Tua vontade. Continue a fortalecer a nossa fé por meio de Tua palavra e prepare os nossos corações para receberem fielmente este dom divino que traz o corpo e sangue imortais de Jesus aos nossos lábios. Em Tuas mãos, ó Senhor, colocamos todos por quem oramos, confiando em Tua misericórdia. Por Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.